Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Quero te convidar a abrir em Efésios, capítulo 4. Efésios 4, inicialmente vamos ler do 1 ao 6, mas será o objeto da nossa meditação essa manhã, do 1 até o versículo 16. Nós vamos ler do 1 ao 6 agora. Efésios 4, do 1 ao 6. Amém? Vou fazer a leitura, eu peço que você acompanhe e que depois você não feche sua Bíblia. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa passagem, por essa verdade, que ela penetre, Senhor, nosso coração essa manhã, mudando, Senhor, aquilo que o Senhor quer mudar, nos encorajando, Senhor, naquilo que precisamos ser encorajados e nos exortando, Senhor, naquilo que precisamos ser exortados. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos que a Tua palavra, Senhor, é a ferramenta do Senhor para nos mudar, para nos construir a imagem do Teu Filho. Faça isso, Senhor, em nome de Cristo, nós pedimos. Amém. Amém. Você pode tomar o seu lugar, por favor. Eu quero fazer um exercício de imaginação com os irmãos, de pensar como funciona, né, um teatro, uma peça de teatro. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir. Mesmo quem não assistiu sabe mais ou menos como é, né? Na escola tem. Geralmente a peça de teatro ela conta a história em alguns atos, né? Dada a dinâmica, dada a realidade ali ao vivo, o cenário às vezes precisa ser mudado, então as cortinas se fecham, é trocado o cenário, e aí elas se abrem e você tem uma nova cena. E uma boa peça de teatro também, ela não começa já dizendo a que veio. Começa com algo aparentemente simples, uma situação comum, e aí daquela situação surge um problema, e aí nós começamos a nos perguntar como esse problema pode ser resolvido. Nossa, que problema difícil. E aí, no seu grande final, ela mostra, né, qual é a proposta ali do seu autor. É assim que funciona um teatro. E aqui, na carta aos Efésios, eu consigo enxergar o apóstolo Paulo talvez pintando, né, uma grande obra, um grande espetáculo, mostrando para os seus ouvintes ali, para os seus primeiros leitores, qual era o seu papel neste trabalho, nesse espetáculo, né? O humanismo, o pensamento normal, aquilo que nós vemos, né, na maioria das pessoas e que nós aprendemos desde pequenos, o que nós somos formados é que cada um de nós é o protagonista da sua própria obra, o protagonista do seu próprio espetáculo. E aí, nessa perspectiva, nós vamos sendo estimulados a trabalhar, a nos aperfeiçoar, a aprender, desenvolver habilidades, aproveitar oportunidades. Tudo para que o nosso espetáculo seja um espetáculo bonito, para que o nosso fim seja um fim tranquilo, que não seja uma obra com muitos reveses. Essa é a grande corrente na qual todos nós estamos ali sendo empurrados. E qualquer um que
pretenda fazer uma coisa diferente, perceberá que há uma força empurrando para nos conformarmos a isso, ao pensamento de que nós somos os protagonistas de um espetáculo sobre a nossa própria vida. Mas Paulo, aqui em Efésios, ele mostra para os seus irmãos que, na verdade, né, e essa é a revelação que ele recebeu do Senhor Jesus, o espetáculo não é sobre ele, o espetáculo não é sobre cada indivíduo, e o espetáculo não é sobre os judeus, o espetáculo não é sobre os gentios, o espetáculo do mundo, a grande história que vem sendo contada, ela é sobre o Senhor e como Ele resolverá o problema do mal no mundo. Então, Deus é, na verdade, não apenas o diretor, mas o protagonista do grande espetáculo da história. Dependendo da sua fonte de informação, hoje nós conseguimos ver, né, até se você entrar na internet, até câmera ao vivo em outro país, né? Então, nós temos muitas informações, e dependendo da sua fonte, pode ser que, ao contemplar esse enorme espetáculo com bilhões e bilhões e bilhões de atos, de histórias, de personagens, você veja muitas cenas tristes, muitas cenas trágicas, como nós temos visto. E, geralmente, essas cenas vendem mais, então elas são mais veiculadas, né? Então, se você abre um portal de notícia, você abre uma rede social e procura uma página de notícia, a maioria das notícias são notícias ruins, né? Elas prendem mais a nossa atenção. Mas, a depender também da sua fonte de notícia, da sua fonte de informação, você pode ver muitas cenas felizes. Ou, se você for alguém equilibrado, né, você vê cenas felizes e vê cenas trágicas. O fato é que este mundo não é nem só uma maravilha e também não é só uma tragédia. Tanto a graça do Senhor agindo na humanidade, quanto o poder do pecado também dominando seus pensamentos, manifestam atos lindos, belos, mesmo que não sejam pessoas cristãs, belíssimas atitudes, belíssimas obras, e também obras terríveis, assassinatos cruéis, domínios, perseguição, tirania, corrupção e todas essas coisas. E tudo isso compõe a história do mundo. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele dá esse salto cósmico para que nós vejamos um ato além da nossa história, onde nós fomos assentados com Cristo nas regiões celestiais e abençoados com toda sorte de bênção. Mas aqui, no capítulo 4, o que está em cena aqui é o nosso papel nesse grande espetáculo de Deus que é a história. E ele começa esse ensaio sobre o papel da igreja no mundo com um rogo, com um pedido bem enfático: vivam. Não de qualquer maneira, mas da maneira digna da vocação que vocês foram chamados. E ele vai descrever como é essa vocação, mas no versículo 3, olha para a sua Bíblia, ele vai dizer que nós devemos fazer tudo. Absolutamente tudo. Com um propósito específico. Qual é esse propósito específico? Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos fazer toda a leitura. O versículo 7, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Falhou. Ora, o que quer dizer? Ele subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A primeira orientação que é dada àqueles que estão aqui neste mundo e entendem que o espetáculo não é sobre si mesmos, mas que é sobre o Senhor, é que eles vivam como agentes, como atores da vontade do Senhor aqui na terra. Então, a primeira aplicação para nós, irmãos, é que este lugar, e qualquer lugar que se chame pelo nome do Senhor, onde um povo se reúne para adorar a Deus, para meditar na palavra, para compreender a vontade do Senhor, qualquer um desses lugares é um ator de Deus no espetáculo da história do mundo. Deus está formando uma nova sociedade, como nos ensinou quem esteve aí no retiro de casais. Tem alguém aqui que esteve no retiro de casais? Se você lembra lá, o pastor Leonardo ele usou uma frase muito interessante. Deus está formando uma nova sociedade, e aqui em Efésios nós vemos isso, que Deus ele está formando uma nova, a palavra da Nova Almeida Atualizada, uma nova humanidade. E essa nova humanidade ela é composta de dois povos. Olha comigo, por favor, o versículo 14. De dois povos, versículo 14 do capítulo 2. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a separação, a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Deus está formando um povo a partir de dois povos. Esses dois povos é um recorte que o apóstolo Paulo faz entre o povo da primeira aliança, os judeus, os hebreus e depois os judeus, e o povo da segunda aliança, que é todo aquele que vem ao Senhor através de Jesus Cristo. Então, Deus está formando uma nova humanidade. Esse é o grande ato desse espetáculo que nós estamos vivendo agora. Deus está formando uma nova humanidade, e isso é feito através da cruz de Jesus Cristo. Ele está reconciliando essa nova humanidade através da cruz de Jesus Cristo, porque o ato anterior é a rebelião sem remédio. O povo, as pessoas, vivem, inclusive o povo de Deus, em rebelião contra Deus. E para remediar isso, Deus entregou o seu Filho e puniu no seu Filho os pecados desse povo, para que esse povo pudesse receber de Deus reconciliação. Então, nós estamos sendo reconciliados. E, nesse contexto, aqueles que estão reconciliados, Paulo está dizendo, precisam fazer tudo, não para criar unidade. Nós não conseguimos criar unidade na igreja. Nós não conseguimos unir esse povo. Não importa a estratégia que nós façamos, ela não é para criar a unidade do povo. A unidade do povo é criada pelo Senhor, ela já existe, amém? A igreja já tem unidade. Nossa comunidade já tem unidade. Nós já somos unidos. Nós já somos unidos. Muitas vezes a gente se perde, tentando unir a galera, na linguagem do meu povo, os jovens. Eu já estou de saída. Já estou de saída do jovem. Às vezes a gente fica tentando unir a galera já está unida. A galera já está unida. O nosso trabalho é cooperar com o Senhor para preservar. É para não estragar. Seu trabalho aqui é, primeiro, antes de tudo, e em tudo que você fizer, pensa isso. Eu não quero estragar a unidade do Senhor, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não quero perturbar a unidade. Antes de qualquer atitude positiva, sempre tenha em mente isso. Meu trabalho é fazer tudo para preservar a unidade. Porque já há somente um corpo, há somente um Espírito. E esse povo, esse corpo que vive por meio desse Espírito, está unido em torno de uma
só esperança, a esperança do próximo ato. Neste ato do espetáculo do Senhor, Deus está formando uma nova humanidade através do ministério da reconciliação pela fé em Jesus Cristo. Nossa expectativa é o próximo ato, onde essa nova humanidade será manifesta com Ele. Então, há uma só esperança para a qual nós fomos chamados. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, nós estamos participando do espetáculo de Deus, que consiste neste ato em formar uma nova humanidade. E o nosso papel neste espetáculo é não atrapalhar a unidade, preservar a unidade. Trabalhar ativamente para que a unidade não se desfaça, para que nenhum membro se perca, para que ninguém deixe de entrar. Esse é o nosso primeiro papel aqui, trabalhar pela unidade. Então, façamos, eu e você, tudo por isso. Tudo por isso. Não para criar a unidade, mas para preservar, entendendo que há um só Deus e Pai de todos, no versículo 6, e Ele é e age. É o Senhor o fundamento da nossa unidade, e Ele é também o principal agente dela, através de mim, de você, do irmão que está do seu lado, e do irmão que você lembrou hoje e não veio, e do irmão que você não está vendo, mas está sentado atrás de você, na sua frente, através de cada pessoa, através dessa igreja, da igreja da frente, da igreja mais embaixo, da igreja do outro bairro, da igreja do outro país, da igreja escondida, todos estão sendo instrumentos de Deus para que Deus, através dessas pessoas que foram reconciliadas, forme uma nova humanidade que se manifestará no próximo ato, quando o Senhor Jesus voltar. E para fazer isso, Ele concedeu a essa nova humanidade graça, e graça que se manifesta de uma forma de dom. Então, Deus, através da nossa reconciliação, pela vida de Jesus Cristo, a sua crucificação, nos reconciliou com Ele e nos deu uma graça, nos derramou dons. Jesus despojou os principados, despojou as potestades e tornou eles em vergonha, mas não apenas isso, mas Ele derrama dons para que nós sejamos a obra, para que nós sejamos a materialização da redenção que Cristo conquistou na cruz. Então, nós somos a coroa, nós somos o troféu, nós somos a herança de Cristo. Através de nós, o mundo, os principados e as potestades glorificarão ao Senhor pelo poder transformador do Evangelho. E isso funciona, acontece, né? Nós vimos o propósito do Senhor nisso tudo, que é preservar a unidade, manifestar a sua glória, agindo através de nós. E a maneira como isso funciona é através de nós agindo uns nos outros e agindo nesse mundo pelos dons que o Senhor nos dá. Então, ele vai dizer que quando Cristo subiu, ele deu dons aos homens. E esses dons, né, têm alguns nomes. Uns para apóstolos, uns para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses nomes, né, são líderes, são pessoas que têm proeminência, que recebem algo específico do Senhor para edificar, organizar, instruir e direcionar as mais diversas comunidades de fé que vão surgindo ao longo da história e nos mais diversos lugares. Então, Deus colocou pessoas, homens e mulheres, que recebem do Senhor graça para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E, às vezes, essas pessoas são reconhecidas pela igreja, têm o título, mas, às vezes, não têm. Às vezes, há pessoas entre nós pastoreando pessoas que não são pastores de título, mas você pode pastorear alguém se você receber esse dom, se você for ungido pelo Senhor para evangelizar, se isso queima no seu coração de uma forma específica. E há pessoas que não foram ordenadas evangelistas, não usam roupas de evangelistas, não têm carteirinhas de evangelistas e são evangelistas. Há pessoas que não têm carteirinha de mestre, não usam roupa de mestre, não têm
um título público, né, organizado de mestres, mas Deus derrama esses dons e a igreja faz reconhecer, preparar, ajudar. Mas essas pessoas têm uma função, dentro do grande guarda-chuva, que é preservar o vínculo da unidade do Espírito, o vínculo do corpo de Cristo, a unidade, não atrapalhar. E tem uma outra função, que é aperfeiçoar, né? Versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, eu disse que o apóstolo Paulo aqui está dizendo para que nós façamos tudo para preservar o vínculo da paz. E como nós fazemos isso na prática? Há muitas maneiras. Nós não podemos olhar todas, né? Mas o objetivo de tudo que nós fazemos para preservar o vínculo da paz deve englobar o aperfeiçoamento dos santos. Então, se você está trabalhando, se eu estou trabalhando para preservar o vínculo da paz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, e o primeiro santo a ser aperfeiçoado sou eu. Né, que não é uma passagem para você ficar aperfeiçoando os outros, né, que tem gente que é chata. Eu tenho essa tendência de ser chato, ficar querendo aperfeiçoar os outros. Né? Carol, que eu digo aí, que sofre aí 5 anos essa luta. Então, eu tenho muita facilidade para ver defeitos nas coisas. Né? Esse é o meu superpoder. Não serve para nada. Mas aí, eu acho que todo mundo tem um pouco disso. Né? A gente fica segurando. Então, a primeira pessoa a ser aperfeiçoada não é a pessoa do seu lado. Tá? Olha para o lado e faz esse exercício. É só olhar, né? É só olhar, não precisa falar. Se não for seu conhecido, dá uma olhadinha rápida para não constranger. Essa pessoa não é a primeira pessoa que você tem o dever de aperfeiçoar, tá bom? Agora, olha assim para o seu umbigo. Aí fala para o seu umbigo, você é o primeiro santo que eu vou aperfeiçoar. Amém. É isso. É isso. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer para aqueles irmãos é que, tendo em perspectiva, né, e nós, tendo em perspectiva que Deus está fazendo uma nova humanidade, nós temos o chamado, o convite, a vocação de trabalhar com Deus para que esse projeto se realize. Não porque nossa força o fará. É impressionante como a igreja está espalhada pelo mundo. Não foi ninguém que organizou isso. Os homens se unem para fazer movimentos, mas é Deus quem age por meio de todos. Que os nossos movimentos, então, tenham sempre isso. Senhor, eu vou fazer isso, mas a minha intenção é preservar a unidade do Espírito e aperfeiçoar os santos, a começar de mim. Se você estiver fazendo isso, se você é um trabalhador, se você já tem uma tarefa, eu quero encorajar você, através dessa palavra, a confiar que é Deus que age por meio de todos. Não carregue o fardo de fazer dar certo. Carregue o fardo de trabalhar pela paz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E o resultado entrega ao Senhor. Porque o trabalho da igreja, às vezes, esmaga aqueles que assumem liderança. Preocupa, mas Deus nos garante, vai dar certo. Vai dar certo. Se você está trabalhando, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito, e se você entende que o seu trabalho é um serviço, né? Porque com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, versículo 12, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, se você está trabalhando como um líder de algum ministério, de alguma frente, de algum trabalho, fique tranquilo. Se você trabalha pela unidade do Espírito, para o aperfeiçoamento dos santos, Deus age por meio de todos, por meio de mim, por meio de você. E se você não é um desses líderes, você é os santos que são alvos desse aperfeiçoamento, e você não tem nenhuma tarefa, nenhuma liderança, você tem um serviço a ser desempenhado com o objetivo de edificar o corpo de Cristo. E no 13, quando que a gente para o trabalho? Quando que chega, assim, a barrinha está lá, completando, né?
Você faz o download do arquivo, quem mexe aí no computador, e fica lá 70%, 75%, 80%. Quando que vai chegar no 100%? Quando que a gente para? Quando todos chegarmos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Espírito, do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando nós chegarmos todos, né, o versículo 13 diz, até que todos cheguemos. Quando todos chegarem, e todos é todos que já estão, todos que ainda estão por chegar, todos chegarem a esse nível, aí, próximo ato, o Senhor Jesus voltará. Quando se completar o número, é isso que os mártires questionaram lá em Apocalipse, até quando, Senhor? Até quando cenas tão trágicas? Até quando se completar o número? O Senhor tem um controle da história, e Ele chamou a sua igreja para ser o seu corpo, o seu ator neste mundo. Nosso trabalho, portanto, é, tanto dentro do corpo de Cristo quanto fora, vivermos de maneira digna dessa vocação. E o Senhor nos concederá os dons necessários para isso. Amém? Então, seja encorajado por essa palavra. Viu? Seja encorajado, Mateus, por essa palavra. Amém. Que Deus te abençoe. A igreja já tem a unidade. Nosso trabalho é preservar. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela obra do Espírito Santo na nossa vida como indivíduos que o Senhor alcançou, que o Senhor salvou, na nossa vida como igreja, como comunidade da fé. Obrigado. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo através de nós também, como cooperadores com Cristo. Ó Deus, que não atrapalhemos, Ao contrário, Senhor, que cooperemos para essa preservação daquilo que o Senhor já realizou. Em nome de Jesus. Obrigado pelo investimento, ó Deus, da igreja. Obrigado pela contribuição da Every Home, por esses queridos irmãos e irmãs que estão conosco, Senhor, aqui desde ontem, trabalhando, se doando. Quero pedir que o Senhor os abençoe, que o Senhor os restitua. Pelos irmãos que passaram o dia aqui ontem, Senhor, manhã e tarde, alguns de perto, outros de longe, mais ou menos longe ou muito longe. Mas, ó Deus, foi tão especial, foi tão bom, tão edificante. E continue assim, Senhor, nesta manhã. Quero pedir que o Senhor guarde os teus servos, aqueles que vão retornar para suas casas agora, que o Senhor os leve debaixo da tua bênção, guardados em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que o Senhor traga aqueles que virão para participar desta segunda parte, Senhor, do curso. Ajude-nos, ó Pai, a aprender a amar mais. Amar o nosso próximo, amar o nosso vizinho, que possamos, ó Deus, receber mais de Ti. Eu sei que o Senhor tem trabalhado através da Tua serva. Mais uma vez, use-a nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, na aplicação do conteúdo, de todo o material preparado pela Every Home, e que o Senhor receba toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.